El sueño de un millonario y el mendigo que cambió su vida. Lucas era un simbolismo andante de la arrogancia. Un millonario cuya vida giraba en torno a un auto deportivo que brillaba más que las estrellas. Su Lamborghini, rojo como el fuego, era su orgullo y su ego. Mientras la ciudad a su alrededor se desmoronaba en desigualdades, él desfilaba por las calles con aires de grandeza. La gente lo miraba, unos con admiración, otros con desprecio. Para Lucas, el dinero lo era todo, pero aquel día el destino tenía otros planes. De repente, un ruido extraño emergió del motor, un chirrido, un grito de angustia de su querido auto. Era como si el universo le estuviera advirtiendo. Lucas, perplejo, detuvo el vehículo. Desde su asiento vio a Amalia. Ella estaba agachada en la acera, su ropa desgastada y su piel expuesta al sol. Tenía un aire de tranquilidad en medio del caos. Mientras otros pasaban de largo, ella levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. Para Lucas eran solo dos mundos colisionando. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Amalia, con una voz tan firme que lo sacudió. Estaba acostumbrada a los prejuicios, pero eso nunca la detuvo. Alzó una ceja, retando su desdén. Lucas la miró con desprecio, pero algo en su mirada lo detuvo. Aquel sutil destello de desafío lo intrigó. ¿Tú? ¿Reparar mi auto? No creo que tengas idea de lo que hablas, respondió, intentando mantener su desprecio. Pero había algo en ella, un misterio envolvente. A pesar de su apariencia, sus manos mostraban vestigios del conocimiento oculto que poseía. Mientras Lucas intentaba encajar el rompecabezas de esa inesperada alianza, Amalia se acercó al auto y comenzó a murmurar sobre lo que podía estar mal, usando términos que Lucas jamás había escuchado. La mezcla de combustible está mal. Probablemente es la bomba de gasolina, dijo. Lucas se vio obligado a escuchar, sus prejuicios rasguñando su orgullo. Mientras trabajaban juntos, la tensión se convirtió en un vínculo inusual. Lucas contaba historias de su familia rica, mientras Amalia revelaba fragmentos de un pasado como mecánica de élite, en un taller que había cerrado por razones desconocidas. A medida que la conexión se profundizaba, surgían los secretos, familia, traiciones y una rivalidad que había marcado sus vidas. Amalia, con cada palabra, desnudaba los fantasmas de Lucas, y él, sin querer, destapaba las propias inseguridades de ella. Pero no todo era calma. De repente, un murmullo en el aire se sintió más pesado. Apareció una figura conocida, Clara, la antigua rival de... «¿Qué harás ahora, millonario?» «Te subestimas», murmuró Clara, como si supiera que estaban en peligro. Lucas se dio cuenta de que no solo su reputación estaba en juego, sino también la vida de Amalia. Un súbito temor se apoderó de él. Mientras las sombras se alargaban y se mezclaban con el misterio de esa ciudad desigual, Lucas y Amalia estaban a punto de enfrentarse a lo que realmente significaba protegerse mutuamente. Y ahí estaban, en el umbral de lo desconocido. Cuando Amalia giró la cabeza y vio a Clara observándolos, un escalofrío recorrió su espalda. ¿Hasta dónde llegarían para mantenerse a salvo el uno al otro? La respuesta aún estaba por verse. Amalia giró la cabeza, sus ojos se encontraron con la mirada desafiante de Clara. La tensión era palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. El mundo de Lucas se tambaleaba. ¿Qué haría? ¿Luchar o huir? Pero en lugar de eso, un grito rompió el silencio. Una explosión sorda resonó en la cercanía. Un estallido de metal y vidrio, seguido de gritos entre la multitud. Todo se desató de golpe. Lucas y Amalia se miraron, aterrorizados. Clara sonrió. Se le notaba el deleite en su rostro. «Esto se pone interesante», murmuró, antes de desaparecer entre las sombras. Lucas sintió un empujón en su pecho. No era solo el estruendo del estallido lo que le helaba la sangre. Una sensación de que algo estaba muy, muy mal lo invadió. Instintivamente se giró hacia su Lamborghini, pero no estaba solo. Dos hombres enmascarados emergieron de la nada, abordando el auto con rapidez. Amalia dio un paso atrás, su rostro congelado. «¡Corre!», gritó Lucas, sin pensarlo dos veces. Agarró a Amalia del brazo y se lanzó a la calle. Las sirenas comenzaron a sonar en la distancia, pero su mente estaba en una espiral de terror. «¿Qué está pasando?», preguntó Amalia, su voz quebrada. «Cálmate, tengo que tensar».
Lucas apenas podía respirar, pero Malia tiró de él. No es el momento de pensar. Mira, detrás de ellos, el grupo de hombres forzó la puerta del auto. Su objetivo era evidente. El Lamborghini, el símbolo de riqueza y arrogancia, se convertía en blanco. Con el corazón en la garganta, Lucas se adentró más en el laberinto de la ciudad. La oscuridad parecía engullirlos. El caos a su alrededor se intensificaba. Cada grito y susurro resonaban como ecos de su propia ineficacia. Al dar vuelta en una esquina, se encontraron con un callejón estrecho. «Aquí», dijo Malia, su voz firme, «es nuestro único refugio». Se metieron en el callejón. El olor a humedad y desilusión lo envolvió. Pero antes de que pudieran relajarse, Malia se detuvo. «Lucas, no soy solo una mecánica», dijo, su voz titubeante. «Hay algo que debes saber». «¿Qué?». La confusión lo envolvió justo cuando escucharon pasos acercándose, voces burlonas resonando. «Soy parte de un grupo», Malia respiró hondo. «Un grupo que actúa en las sombras, y esos hombres vienen por mí». El mundo se detuvo. Lucas sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. ¿Qué? Aquel disparate no podía ser cierto. Todo su mundo de riqueza y logros se tambaleaba. ¿Eres un criminal? No, somos justicieros. Nuestros métodos son cuestionables, pero luchamos contra la corrupción que acaba con la ciudad. Y tú estás en medio de esto. Sus ojos brillaban con una mezcla de temor y determinación. Si te atrapan, será el fin. Dos puertas se abrieron en su mente. La imagen de Malia como una simple mendiga se desvanecía. Pero aún así, un sentimiento de traición se apoderó de él. «Dijiste que eras mecánica». Era mecánica, y lo soy, pero mis habilidades son utilizadas para más que solo arreglar autos. Los pasos resonaban cada vez más cerca. «Lucas, no podemos quedarnos aquí». El pulso de Lucas se aceleró. Estaba atrapado entre la verdad que lo asustaba y la conexión que había formado con Malia. «No puedo creerlo», murmuró. «Es la verdad, y debes decidir». Las sombras de los hombres se acercaban, cada vez más cerca de su escondite. «¿Vas a seguir confiando en mí?». El corazón de Lucas latía a 1000 por hora. Todo lo que sabía se inflamaba en llamas de incertidumbre. «No sé qué hacer». Las voces se hicieron más fuertes. De pronto una figura emergió detrás de ellos. Era Clara, con una chispa de locura en sus ojos. «¿No querías un poco de caos? Aquí lo tienes». Lucas se sintió desbordado. Las decisiones que habían tomado, los secretos que se ocultaban, todo estaba a punto de encadenarse en una tormenta imposible de controlar. Una decisión final se acercaba, pero no había camino claro. Y mientras la oscuridad se precipitaba sobre ellos, Lucas comprendió que el verdadero caos apenas comenzaba. ¿Confiaría en Malia o todo era parte de una trampa mortal? La ansiedad lo devoraba. Lucas se sentía atrapado, como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado. Clara estaba ahí, con su mirada afilada, y cada segundo contaba. Pero antes de que pudiera pensar en una respuesta, los pasos de los hombres se acercaban, resonando a través del callejón. «Lucas, tenemos que salir de aquí». Malia estaba a su lado, su voz firme pero temblorosa. La calle estaba viva con el sonido del pánico y la desesperación. Y entonces Clara se movió, dejando escapar una risa helada. ¿Proteger a la mendiga? ¿Lucas? Interesante elección. Su tono era maligno, como si supiera más de lo que dejaba ver. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No tienes idea de con quién te estás metiendo», Malia gritó, pero la advertencia se perdió en el aire cargado de tensión. Lucas sentía que todo en su mundo giraba a la locura. Era hora de correr, de pelear, pero en ese instante un ruido sordo resonó detrás de ellos, seguido de un grito desgarrador. Lucas se giró y vio a un grupo de hombres salir de las sombras, sus rostros cubiertos. «¡Atrápenlos!», gritaron. Malia empujó a Lucas hacia adelante, pero él seguía mirando con horror el caos que se desarrollaba a su alrededor. «Lucas, mueve». Y cuando finalmente hizo caso, se adentraron en el callejón, el hedor a descomposición llenando sus pulmones. Las sombras parecían alargarse, consumiéndolos. Pero antes de continuar, Malia se detuvo de golpe. «Lucas, hay algo que no te he dicho». Sus ojos eran como dos faros en la oscuridad, llenos de una verdad desesperante.
Soy parte de un grupo que lucha contra la corrupción, pero no soy quien crees que soy. Las palabras le salieron pesadas, como si estuviera soltando una bomba en medio de una guerra. ¿Qué quieres decir? Lucas sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Eres una criminal? La confusión y el miedo se entrelazaban en su corazón. No, somos justicieros, pero su voz se quebró. Estoy aquí para protegerte a ti también. Los hombres son parte de algo más grande. Están buscando venganza, Lucas. ¿Venganza? Lucas apenas podía procesar lo que decía. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Porque tienes algo que robar. Malia murmuró, su mirada desviándose, tocándose el collar que llevaba escondido bajo su ropa. Lucas lo notó por primera vez, brillando tenuemente. ¿Qué es eso? Su curiosidad se mezclaba con el miedo. Pero justo antes de que ella respondiera, los hombres aparecieron al final del callejón, gritando y corriendo hacia ellos. Lucas sintió un impulso de protegerla. «Vámonos», gritó, pero Malia alzó la mano. «Espera, no podemos huir de esto». Sus ojos centellearon con determinación. «Es hora de enfrentar la verdad». «¿Qué verdad?», inquirió Lucas. La sombra de Clara caía sobre ellos, reflejando la tensión del caos. «Soy la hija de un poderoso empresario, Lucas, uno que ha estado en el centro de esta lucha. Mi vida ha estado oculta bajo una identidad falsa. Necesito tu ayuda para desenmascarar una conspiración que ha mantenido a la ciudad en la oscuridad». El calar de sus palabras impactó a Lucas como una tormenta. Todo lo que pensó que sabía se desmoronaba. «¿Eres una hija de un magnate?». La revelación lo golpeó como un mazo. Las memorias de Malia, los secretos que había compartido, se transformaban en un rompecabezas todo nuevo. Pero la realidad era que el peligro estaba allí, en forma de las sombras que se acercaban. «Mira», gritó Malia, y Lucas se giró justo a tiempo para ver los rostros enmascarados acercarse con furia. El caos, el alboroto, todo se volvió un torbellino, y en ese instante Clara dio un paso adelante, sonriendo siniestramente. ¿Listos para un poco de diversión? La conexión de Lucas con Malia se estremeció. Todo se había empujado hacia un punto de no retorno. Mientras Lucas sentía que el mundo entero se desmoronaba, comprendió que esto era solo el comienzo. La verdad que Malia escondía, el rencor que Clara traía, todo convergía en un estallido que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Podrían sobrevivir a las consecuencias, a los secretos que se estaban desnudando? La incertidumbre era abrumadora. Lucas se sentía desbordado, atrapado entre la locura de su situación y la revelación de Malia. Clara sonrió, disfrutando del caos que se había desatado. «Oye, proteger a la mendiga, Lucas. Interesante lección». Su risa resbalaba por el aire como un eco frío, y detrás de ella, el grupo de hombres se acercaba, gritando: «Lucas, tenemos que salir de aquí». La urgencia en la voz de Malia lo sacó de su torbellino. Justo cuando estaban a punto de moverse, un ruido ensordecedor cortó el aire. Un grito desgarrador, seguido de una explosión, resonó por el callejón. Las luces intermitentes de un coche patrulla iluminaban la escena, reflejándose en los rostros aterrorizados. La explosión había venido de su Lamborghini. No podía creerlo. El símbolo de su éxito, ahora un caos de metal retorcido, incendiándose sobre la acera. ¡No! Lucas sintió el mundo desmoronándose a su alrededor, mientras sus piernas temblaban y su estómago se apretaba. «Debemos irnos». Malia tiró de su brazo y él la siguió, aún en shock, pero al girar para escapar, se encontraron con Clara, que los esperaba con una mirada de satisfacción. «Todos esos secretos, Lucas, y este momento es solo el principio». «Cállate», Malia gritó, pero la risa de Clara era como una dagas. «Tan ingenuos», dijo, y de repente la figura de Clara tembló, como si estuviera desvaneciéndose. Lucas no entendía y antes de que pudiera reaccionar, Clara desapareció en una nube de humo negro, pero no era humo normal. Lucas sintió un escalofrío cuando la niebla se disipó, revelando una figura familiar. Una figura que nunca había esperado ver otra vez. «Mamá», murmuró, la voz bloqueada por la incredulidad. Allí estaba, no la madre que recordaba, sino alguien más, con un aire de poder que lo paralizaba. «Mamá, ¿qué haces aquí?». La confusión lo envolvía. No podía asimilar lo que veía. Ella se acercó, con una sonrisa amable, pero había algo oscuro en su mirada. «He estado vigilándote, hijo. Es hora de que sepas la verdad». Malia miraba entre él y su madre, boquiabierta.
¿Qué está sucediendo?, preguntó, pero Lucas no podía apartar la vista de su madre. La figura que había sido solo un recuerdo se transformaba en algo más aterrador. Quiero protegerte, Lucas, pero hay cosas que no puedes entender. El grupo al que pertenece Malia no es lo que crees, son peligrosos. Tú no eres quien dices que eres. Lucas apenas podía hablar. Eres parte de todo esto. La verdad cayó sobre él como un torrente. Recordó conversaciones, su vida en la sombra de su familia adinerada y las decisiones que lo habían llevado hasta allí. Es un juego, hijo, un juego en el que tú eres una pieza clave. Las revelaciones comenzaron a girar en su mente. ¿Por qué te oculté tantas cosas? Porque el mundo está lleno de mentiras y hay un precio que pagar por la verdad. Malia, viendo el tormento en los ojos de Lucas, se acercó. Espera, necesitamos respuestas. Pero Lucas estaba perdido entre el ruido, el humo y las palabras de su madre. Lucas, tu madre ha estado manipulando todo esto. Cállate, rugió Lucas, dando un paso atrás. Todo lo que pensé que sabía sobre mi vida ha sido una mentira. ¿Y tú? ¿Qué papel juegas en esto? Un papel importante, cariño, pero ahora no es el momento para discutir. Debemos salir de aquí antes de que ellos nos encuentren. Y de repente, el callejón pareció vibrar. Un tremor, como si el caos del mundo exterior estuviera a punto de invadirlo. Las sombras se movían más rápido, y Lucas sintió que la marea se volvía en su contra. En ese instante, la conexión entre Lucas y Malia se rompió. Ella había sido su salvadora y ahora, con la verdad desvelándose, era a la vez una aliada y una traidora. Todo lo que habían compartido se sentía en peligro, y el destino de Lucas pendía de un hilo. ¿Confiaré en ti, Malia? ¿O en mi madre?, se preguntó, sintiendo que la realidad estaba a punto de cambiar para siempre. Una sirena sonó a lo lejos, acercándose rápidamente, y el deseo de buscar respuestas se convirtió en una necesidad urgente de escapar. Pero mientras corrían, la inquietante pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podrían realmente escapar del juego en el que todos eran piezas sin saberlo? Lucas se sentía atrapado. El caótico panorama a su alrededor vibraba de tensión. Malia seguía a su lado, pero su mundo se tambaleaba. Clara, con esa sonrisa arrogante, parecía estar disfrutando del despliegue de confusión. «No puedes proteger a nadie, Lucas», repetía, su voz cargada de un placer retorcido. «Vamos, Malia», gritó, sintiendo el sudor frío deslizarse por su espalda. Sin embargo, antes de poder correr, algo le agarró del brazo. Era su madre. «No lo hagas, Lucas. Hay cosas que debes entender». Las palabras se deslizaron como un susurro helado, y Lucas buscó su mirada, buscando respuestas en aquella mujer que había sido un ícono de su infancia. «¿Por qué estás aquí? ¿Por qué todo esto?». La realidad se cerraba sobre él, presionando su pecho. «Mira a tu alrededor», ella murmuró. Su tono se tornó grave. «Clara no está aquí solo para jugar. Todo lo que has visto, lo que has sentido, ha sido parte de su plan». «¿Qué plan?». Lucas se sintió mareado. Cada respuesta revelaba más secretos. «Estás involucrado en algo mucho más grande, hijo. Clara es tu hermana». El tiempo se detuvo. Lucas sintió un tirón en el estómago, y un frío gélido recorrió su cuerpo. «¿Qué dices? ¿Cómo es posible?». Malia lo miraba, atónita, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «Tu padre y su pasado. No te lo conté porque esa familia es peligrosa. Clara quiere acabar con todo lo que tengo, y tú eres el eslabón que los une a nuestro lado». La mirada de su madre era intensa. Cada palabra era como un golpe en su pecho. Una explosión interna resonó en su mente. Su hermana, Clara. Todo lo que había creído rotaba en una espiral de confusión. «No, no puede ser», murmuró. La idea de Clara como familia era inconcebible. «Estamos en peligro, Lucas. No importa lo que sientas ahora. Debemos alejarnos. No tienes idea de lo que Clara haría para acabar con esto». Pero antes de que pudiera procesar, el sonido de pasos se acercó más. Los hombres enmascarados estaban cerca. Sus sombras se proyectaban con rapidez. Lucas sintió que su respiración se aceleraba. La conexión que había forjado con Malia empezaba a desvanecerse como humo en el aire. «Vámonos», gritó. Pero Malia estaba paralizada. Su mente trataba de asimilar la bomba que acababan de detonar. Malia ahora. La urgencia lo atravesó. Entonces Clara apareció de nuevo, esta vez con una mirada de triunfo en su rostro. No es dulce este pequeño reencuentro. Al final del día,
La sangre es más fuerte que cualquier secreto. Lucas sintió que la traición le pesaba en el pecho. «Cállate», gritó, pero la risa de Clara resonó, burlándose de su confusión. «Lo que no sabes, hermano, es que no hay salida de este juego. Estás atrapado en un ciclo sin fin». Antes de que pudiera reaccionar, el grupo de hombres asaltó el callejón, sus gritos resonando en la noche. Lucas tomó a Amalia de la mano y comenzó a correr, el pánico llenando su ser. «¿Qué hacemos?», preguntó Amalia, su voz quebrada. «Sigue corriendo». Lucas empujó sus límites, pero el laberinto de la ciudad parecía no tener fin. Era como si el destino se hubiera decidido en su contra. Entonces, al girar una esquina, una luz brillante los envolvió. Era un coche patrulla que se acercaba a gran velocidad, las sirenas sonando con furia. «¡Allí! ¡Salvación!», gritó Lucas, pero el estallido del Lamborghini aún resonaba en sus oídos. Todo se sintió surrealista, un eco de lo que alguna vez fue su vida. La explosión había sido solo el inicio de una cadena de eventos que amenazaban con destruirlo todo. Amalia, su madre, Clara. Y entonces, una voz familiar resonó desde el interior del coche patrulla. Lucas era el capitán Ríos, un viejo amigo de su familia, alguien a quien pensaba que nunca volvería a ver. Su rostro estaba grave, pero había algo en sus ojos que lo aterrorizó. «Bájense, rápido, están en peligro». La revelación de Clara como su hermana retumbaba en su mente. Cada paso que dio hacia la patrulla se sentía más pesado. «Mamá, ¿qué está pasando?». La necesidad de respuestas ardía en su interior, pero el caos que los rodeaba era abrumador. «Lucas, no es seguro», suplicó Amalia, jalando su brazo. Pero él estaba atrapado en una tormenta de emociones, y en ese momento de indecisión, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. En un instante de locura, preguntó: «¿Y si todo esto es solo el comienzo de algo más oscuro?». La pregunta colgó en el aire, como un mal presagio, mientras el coche patrulla se detenía y el caos los estaba devorando. Una nueva realidad se cernía sobre ellos. El juego había comenzado y los verdaderos rostros todavía tenían que ser revelados. Lucas estaba paralizado, o caos da cena alrededor desmoronando sua realidad. As luces da patrulla iluminavam todo, refletindo o terror em seu rosto. «Mãe, o que você está dizendo?». Sua voz era um sussurro. Cada palavra era como um choque, dilacerando suas esperanças. «Clara é sua irmã, Lucas». O olhar da sua mãe era intenso, entrelaçado com preocupação e urgência. «Ela não é quem você pensa que é. Quer te usar, quer cumprir um plano que foi elaborado muito antes de você nascer». Neste momento, todas as certezas que Lucas tinha sobre sua vida começaram a desmoronar como uma casa de cartas. Era como se um corredor de espelhos estivesse se fechando, refletindo imagens confusas e distorcidas de quem ele realmente era. Não. Amalia, ao seu lado, estava atônita. Seus olhos buscavam entender tudo. «Você não pode estar falando sério». Sua voz ecoava a incredulidade que preenchia o ar. «Isso é loucura, Lucas. E se ela estiver certa?». «Ela não pode estar certa», Lucas gritou. Mas a evidência da situação pesava sobre ele. O medo começou a se transformar em raiva, e ele sentiu seus músculos tensos enquanto tentava processar tudo. «Clara, minha própria irmã? Como isso é possível?». Então um barulho abrupto interrompeu o devaneio de Lucas. Um grupo de homens entrou na cena, seus rostos escondidos e suas intenções obscuras. «É vocês!», um deles gritou, apontando. «Vocês estão cercados. Vamos, precisamos escapar», a mãe de Lucas gritou, puxando em direção à viatura. Mas antes que pudessem se mover, um tiro ecoou. Um disparo que parecia retumbá-los completamente. As balas ricochetearam nas paredes do beco, e Lucas agarrou Amalia, puxando-a para ele. Nada fazia sentido. Clara, a irmã que ele nunca soube que teve, estava se transformando em uma verdadeira ameaça. «Mãe, o que está acontecendo? O que é todo esse jogo?». Lucas estava assaltado por emoções conflitantes. As peças não se encaixavam. Ele se sentia traído e perdido. «Eu faço parte de uma organização que luta contra a corrupção», a mãe de Lucas disse, os olhos cheios de lágrimas. «Clara também faz parte disso, mas ela quer o poder para si mesma. Ela não quer justiça, Lucas. Ela quer controle». «Justiça? Aqui?
Você está dizendo que somos apenas peças em um tabuleiro para ela? A voz de Lucas era um misto de desespero e raiva. E você está me colocando no meio disso? Malia apertou a mão de Lucas. Precisamos de um plano. Qualquer coisa. Seus olhos estavam fixos em Clara, que agora estava se aproximando. A malícia em seu olhar era palpável. Eu vou te pegar, irmão. E aqueles que se colocam entre nós vão pagar. E então, algo inesperado aconteceu. Um dos homens no grupo que se aproximava tirou a máscara. Lucas paralisou, reconhecendo o rosto familiar. Era Tiago, seu melhor amigo de infância. Lucas, o que você está fazendo metido com essa gente? Seus olhos estavam cheios de preocupação. Você precisa sair agora. Surpresa, Lucas sentia sua mente girar. Tiago, o amigo que pensava que tinha desaparecido um ano atrás. O que você está fazendo aqui? A imagem de Tiago, um símbolo da normalidade em sua vida, parecia uma anomalia no meio do caos. Eu sei mais do que você pensa. Tem uma verdade muito maior por trás disso tudo. A voz de Tiago tremia, mas não havia tempo para perguntas. Vamos, podemos sair daqui, mas precisamos confiar uns nos outros. No entanto, antes que eles pudessem se mover, Clara deu um passo à frente, com um sorriso insidioso. É tudo um grande jogo, Lucas, e você acabou de entrar no tabuleiro. Lucas sentiu uma onda de desespero. Quem ele podia confiar? A verdade que sua mãe lhe disse, a revelação de Clara, e agora Tiago. O mundo girava ao seu redor. Cada revelação desenterrando mais confusão. Tiago, você sabe o que está acontecendo? Ele estava desesperado por uma resposta. Eu sou um dos seus. Fui trazido para monitorar você. Tiago hesitou. Mas há algo que você não sabe, Lucas. Algo que mudará tudo novamente. O tempo parecia parar, e a cidade fora do beco desapareceu, completamente alheia ao que estava prestes a se revelar. O que Tiago iria dizer? A reviravolta estava prestes a ocorrer, e Lucas sentiu que seu destino estava se aproximando de maneira implacável. Lucas estava parado, seu coração disparado, entre toda a confusão. A revelação de Tiago parecia um abismo. Você é um deles? Ele mal conseguia formular a pergunta, mas a verdade bateu como um soco em seu estômago. Como você pode fazer parte disso? É complicado, Lucas. Eu não tive escolha. Seu nome está nos arquivos, você é um alvo. Clara está caçando você. E isso não é uma questão de família, é sobre poder. Tiago falava rápido, seus olhos cheios de um medo palpável. Eu fiquei aqui para te proteger, mas a situação mudou. Precisamos ir, agora. No entanto, Clara não estava disposta a deixar as coisas assim tão fáceis. Ela estava se aproximando, seus olhos brilhando com uma mistura de raiva e satisfação. Você não pode confiar nele, Lucas. Ele sempre esteve do lado errado. Sua voz era como uma lâmina cortante e cruel. Lucas sentiu o pânico aumentar. Para de mentir, Clara. A palavra irmã ecoava em sua mente. Por que você está me perseguindo? O que exatamente você quer? Ele queria entender, mas a resposta só trazia mais perguntas. Eu quero o que é meu. Clara arfou, seus olhos intensos. Você não tem ideia do que está acontecendo. Não sabe o que nossa família realmente é. E Tiago? Bem, ele é um traidor. Ela fez uma pausa como se estivesse se deleitando na dor que causava. A sua mãe me escondeu a verdade porque tinha medo do que você poderia se tornar. O chão parecia sumir sob os pés de Lucas. Ele olhou ao redor, buscando entender a batalha que se desenrolava. Malha estava ao seu lado e ele sentiu a força dela, mas também a incerteza. Malha, o que você acha? É verdade? O que Clara diz? Não sei, Lucas. Ela hesitou, seu olhar fixo no grupo que se aproximava. Mas temos que sair daqui. Essa conversa não vai acabar bem. Mas, antes que pudessem se mover, houve uma explosão. O som ensurdecedor ecoou pelo beco, e eles foram jogados para trás, o chão tremendo sob eles. Lucas conseguiu se levantar atordoado, e quando suas vistas se ajustaram, viu que um carro tinha colidido com a parede de tijolos. O carro de Clara, e mais impactante, viu Clara de pé, no centro da cena, seu semblante transformando-se de choque para um sorriso vitorioso. Foi fácil como um estalar de dedos, ela declarou, como se houvesse um plano anterior. E agora vocês dois estão completamente cercados.
Lucas sentiu seu coração afundar. Entre as chamas e a fumaça, viu figuras se aproximando da entrada do beco. Eles estavam cercados, sem saída, mas Tiago tinha uma expressão decidida. Escutem, eu sei uma saída, mas vocês precisam confiar em mim. É por que deveríamos? Clara gritou, sua voz cheia de desprezo. Tiago sempre foi um traidor e você, Lucas, não faz ideia do que está realmente acontecendo. Mas antes que mais palavras pudessem ser trocadas, um grito cortou o ar. Uma figura conhecida e ao mesmo tempo estranha surgiu entre a fumaça. Era o pai de Lucas. A figura dele era uma sombra que se alongava. Seus olhos eram claros e intensos. Lucas! Uma voz poderosa pairava sobre os gritos em mudança. E naquele momento, tudo ficou claro. Tudo o que Lucas pensou que sabia transformou-se em cinzas. Pai? Ele mal podia acreditar no que estava vendo. Em um instante, toda a verdade sobre sua família, os segredos e mentiras, desmoronou ao seu redor, como se houvesse um jogo em que ele nunca soube que participava. Ele havia acreditado que tudo se resumia a Clara e seus planos, mas agora seu pai estava ali, e tudo que sua mãe dissera fazia mais sentido. Você precisa escolher um lado, Lucas, e é hora de decidir. A tensão era palpável, e Lucas sentiu um nó na garganta. O que realmente estava acontecendo? A realidade estava mudando tão rápido, e enquanto seu pai e Clara se encaravam, ele soube que o jogo tinha apenas começado. Tudo estava prestes a desmoronar. E naquele momento, Lucas percebeu com clareza. Nem todos eram quem diziam ser. Para quem ele poderia realmente confiar? O que mais estava escondido nas sombras dessa batalha? A resposta parecia tão distante quanto a verdade que sempre buscou. Lucas estava paralisado, o coração batendo forte. A revelação de sua mãe pesava no ar como uma tempestade prestes a cair. Clara, minha irmã? Ele mal conseguia acreditar. O que isso significava? A tensão era palpável. Tiago estava ali, mas a verdadeira batalha era entre os laços de sangue e a lealdade. Precisamos sair daqui. Roger, o pai de Lucas, gritou, interrompendo seus pensamentos. Mas Clara deu um passo à frente, colocando-se entre eles e a saída. Eu não vou deixar você fugir, Lucas. Por que você está fazendo isso? O que você realmente quer? A raiva e o medo se misturavam na voz de Lucas. Clara sorriu, mas não era um sorriso gentil. A curva de seus lábios era como uma linha reta, e Lucas sentiu um fio na espinha. O que eu quero? Ah, isso é simples. A verdade é que sempre fui a favorita. Você foi apenas uma distração, Lucas. Agora estou pronta para reivindicar meu lugar. As palavras a cortaram como facas. A verdade que ele nunca soube estava revelando-se como um manto negro. Então, sem aviso, uma segunda explosão irrompeu, como um trovão rompendo o céu. O beco tremeu, e Lucas viu a luz ofuscante. Uma nuvem de fumaça os envolveu, e ele não conseguia enxergar. A confusão tomou conta, gritos ecoaram enquanto a visão se tornava distorcida. Malha, Tiago, vamos! Lucas gritou, mas a visão dele estava preenchida pela fumaça espessa, e na confusão, um barulho de algo quebrando. Cuidado! A voz de Malia soou antes que ele pudesse reagir. Ele viu uma sombra se mover rapidamente em sua direção. Antes que ele pudesse desviar, um peso desabou sobre ele, jogando-o no chão. O impacto foi brutal. Seu corpo doía, e ele mal conseguia respirar. Ele olhou para cima, tentando focar. A visão ainda nublada, viu Clara lá, mas agora havia um brilho em seus olhos. Você vai sentir isso. Ela lançou palavras cheias de desprezo antes de desaparecer na névoa. Mãe! Lucas! Tiago gritou. Lucas conseguiu levantar a cabeça e viu sua mãe em pé, imóvel, com o olhar fixo em Clara. Ela não era minha irmã, Lucas disse, os pensamentos acelerados. Ela não pode ser parte da nossa família. Lucas, isso é maior do que você pensa. Clara não é apenas uma rival. Ela é uma peça-chave neste jogo. Roger respondeu. Mas então o ambiente mudo se encheu de gritos e sirenes ao longe. A cidade que eles conheciam agora parecia uma guerra constante. Mas em meio ao caos, algo inesperado aconteceu. Uma figura conhecida surgiu da fumaça. Era o avô de Lucas, alguém que ele só conheceu de fotos.
Com um semblante austero, o homem imponente gritou: Lucas, você não entende o que está em jogo aqui. Vovô? Lucas se sentia como se estivesse sonhando. Por que você está aqui? No seu sangue, Lucas. Você é a chave para tudo isso. A verdade sobre Clara e sua mãe é sombria e precisa ser desenterrada. As palavras dele eram um grito de alerta, reverberando em seu cérebro. Você quer dizer? A confrontação estava transbordando enquanto a ira se intensificava. E, de repente, algo no comportamento dela mudou. Os olhos de Clara brilharam com um ódio que Lucas nunca tinha visto. Isso não vai acabar bem para você, avô. Ela rosnou, e naquele instante algo inesperado aconteceu. Clara se virou e, com um movimento rápido, puxou um dispositivo. Uma luz fez tudo emanar uma cor vermelha. Um apito ensurdecedor preencheu o ar e uma sombra enorme se levantou atrás dela. O que você fez? O terror tomou conta de Lucas. Era um exército de homens surgindo das sombras, todos sob o comando de Clara. Esta cadeia de eventos apenas começou. Ela riu, seus olhos brilhando com uma malevolência familiar. Com a cidade em chamas à sua volta, a verdade do que estava acontecendo começava a desmoronar. Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés, enquanto olhava para os rostos conhecidos se transformarem naquilo que nunca imaginou. Aliados se tornando inimigos e segredos devastadores. A batalha não era apenas família. Era algo muito maior. O que mais você escondeu, mãe? Ele sussurrou, o desespero envolvendo seu ser. E naquele instante, ele percebeu que esta história nunca foi apenas sobre a luta de sangue, mas sobre um legado sombrio que estava prestes a cobrar seu preço. A confusão reinava enquanto Clara se aproximava, uma sombra de triunfo nos olhos. Lucas ficou paralisado, as palavras de sua mãe ecoando em sua mente. A verdade sobre Clara e sua mãe é sombria. Ele não podia pensar claramente. O caos ao redor parecia distorcido, uma tempestade de emoções e revelações bombardeando-o. Quando Clara ergueu aquele dispositivo e a explosão a seguiu, tudo em sua vida acelerou para um ponto sem retorno. As paredes do beco tremeram e o ar se encheu de gritos e fumaça. Lucas estava prestes a perder a esperança, mas de repente a figura de seu avô saiu da névoa, dizendo que ele era a chave para tudo. Você precisa escolher um lado, Lucas. Suas palavras o atingiram como um soco, e enquanto a confusão girava em sua mente, uma mão forte agarrou seu pulso. Era Tiago, puxando-o para longe do incêndio que começava a se alastrar. As chamas dançavam como se quisessem consumir tudo ao redor deles. Lucas, agora! Não temos tempo. Mas a voz de Clara cortava o ar com uma lâmina afiada. Eu não vou deixar você escapar. Uma expressão de fúria dominou seu rosto. A intensidade no ambiente crescia, e Lucas olhou para seu avô, que o fitava com um olhar grave. Então tudo desmoronou. Uma nova matéria-prima das sombras que se moviam atrás de Clara começou a emergir. Com uma serpente espreitando, um novo jogador entrou na cena. Lucas não podia acreditar em seus olhos. Era sua mãe trazendo uma aura digna de um espectro. Lucas, estou aqui para ajudá-lo. Mas como isso era possível? Ele tinha acabado de descobrir que ela havia escondido verdades profundas. Você, mãe? Me ajudar? A raiva e a confusão se entrelaçavam em suas palavras. Você é parte desse jogo. Ele estava prestes a explodir. Simultaneamente, o olhar triste de sua mãe se dava contra a maré do caos. Não sei tudo, mas seus pais estão em perigo. E Clara não é apenas sua irmã. Ela é uma arma. Temos que parar isso. E antes que Lucas pudesse processar, uma nova explosão engolfou o beco, e uma onda de choque jogou todos ao chão. A fumaça e os gritos se misturavam em um turbilhão de horror. Ele sentiu o chão se mover sob seus pés, e quando as coisas se acalmaram, o que restava era um eco de destruição. Ele se levantou, o corpo tremendo. Ao olhar ao redor, viu Clara com um olhar vazio, mas não havia culpa ou remorso. Apenas uma satisfação retorcida. Você realmente achava que poderia escapar? O jogo apenas começou. Mas um movimento atrás dela fez todo mundo parar. Uma figura conhecida saiu da fumaça. Era seu pai, mas ele não estava sozinho.
Com ele, uma equipe armada, com rostos sombrios e intenções obscuras. Lucas, estamos aqui para levá-lo. Temos que ir. As emoções explodiram em Lucas. Ele olhou para Tiago, para Malha e sua família que estava sendo desmantelada. Vocês estavam aqui. Todos vocês, e agora isso. O choque era tão intenso que ele mal podia respirar. A cada segundo, as revelações se acendiam como fogos de artifício. A verdade erguia-se como se estivesse pronta para engoli-los. A cada palavra, a cada descobrimento, Lucas se questionava. Quem eram aquelas pessoas diante dele? O que realmente acontecia naquelas sombras? Cada vez mais, o peso daquele legado pesado o esmagava. Lucas, escolha, sua mãe disse. Mas antes que ele pudesse responder, um grito cortante alcançou seus ouvidos. Choque! Uma força invisível aparentemente o cercou e o beco se fechou ao redor dele. Ele fechou os olhos, esperando pelo impacto do destino que o seguiu por toda a vida. O que mais estava prestes a ser revelado? Enquanto tudo girava ao seu redor, Lucas percebeu que estava prestes a descobrir verdades que mudariam não apenas a sua vida, mas o destino de todos ao seu redor. Lucas se levantou sentindo o peso de tudo o que acontecera. As chamas ainda dançavam nas paredes do beco e o calor fazia seu coração acelerar. A voz de sua mãe ecoava na sua cabeça, a verdade cruel sobre Clara, e tudo se misturava em uma briga interna. O que eu faço agora? Ele sentiu turbilhão de emoções, confusão, raiva e, de um jeito inegável, uma esperança acesa. Vamos! Gritou Tiago, arrastando-o para longe do inferno em que se encontravam. Malia estava a seu lado. Seu olhar determinado cortava a névoa de incertezas. Não podemos ficar aqui. E em meio ao caos, algo nas palavras dela despertou uma chama dentro dele, uma vontade de lutar. Mas Clara não estava disposta a desistir. Vocês não estão indo a lugar nenhum. As palavras dela ecoaram, ressoando como um trovão. Lucas a encarou, sentindo um nó na garganta. O que mais ela tinha contra eles? O que mais ela escondia? O pai de Lucas surgiu ao seu lado, a expressão firme. Precisamos unir forças, agora mais do que nunca. Clara quer dividir e conquistar. O olhar dele encontrou o de Lucas, cheio de urgência. Você tem que escolher seu lado. Mas o que isso significava? A ideia de ficar do lado de sua mãe contra sua irmã assobiava em sua cabeça. Lucas se viu entre um fogo cruzado, uma batalha emocional que poderia arruinar tudo. Não posso trair minha família, gritou. E mesmo enquanto falava, o coração começou a pesar. Então algo mudou. O olhar de Clara se suavizou, pelo menos por um instante. Você não entende, Lucas. Não somos apenas uma família normal. Existem forças maiores em jogo. A tensão no ar ficou palpável, quase elétrica. O que ela realmente queria? O que mais estava escondido sob a camuflagem de palavras? Se você quer lutar, então lute, Malia gritou, desafiadora. Lucas percebeu a bravura dela e decidiu que não ia mais ficar à mercê das sombras. Ele olhou para Clara e, em sua mente, a revolta começou a se moldar. Chega, não vou mais deixar os outros controlarem meu destino. E então, tudo se transformou. Uma explosão de sentimentos e fraquezas. A raiva e a dor convergiram em algo mais forte dentro dele. Se você realmente é minha irmã, por que não podemos resolver isso como uma família? A sinceridade de suas palavras ecoou, e a fúria de Clara parou momentaneamente. Porque a verdade nos destruiu antes de nascermos, ela respondeu, o olhar ardendo com vida. E a confusão de Lucas parecia que ia explodir, seu coração batendo rápido demais. Mas, naquela fração de segundo, ele sentiu uma agulhada de compaixão. Clara também tinha suas dores, e enquanto as chamas se elevavam ao fundo, Lucas percebeu que a luta não era apenas a dele. Então me diga qual é essa verdade. Ele implorou, permitindo que a vulnerabilidade dominasse seu tom. Me diga como podemos parar esse ciclo de dor. Malia endossou suas palavras, unindo as mãos com ele, como se quisesse infundir força em seu coração. O semblante de Clara se quebrava em hesitação. Não sei se posso. Mas a luz que ainda ardia em Lucas e na coragem de Malia se expandia. Se não pararmos isso agora, tudo estará perdido. O olhar de Clara se suavizou. Pode haver uma saída, mas será arriscada.
E enquanto ela falava, a força da família começava a substituir o ódio. Foi num instante quase mágico que Lucas percebeu que a verdadeira batalha não era contra os inimigos, mas contra os segredos que os separavam. Precisavam colocar tudo para fora, limpar a mágoa. E assim, juntos, eles avançaram para o desconhecido, prontos para enfrentar as sombras que até então dominavam suas vidas. Era a hora da escolha e da união. O futuro estava mais próximo do que nunca. Mas enquanto tomavam a decisão, algumas perguntas ecoavam. O que mais os aguardava? E poderiam realmente confiar uns nos outros? A verdade nunca tinha sido fácil, e as consequências de suas escolhas ainda estavam por vir. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio, e se você gostou, esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.